No último vídeo que eu postei aqui no YouTube, eu falei bastante sobre os três planos e os três corpos que nós temos e a sua interação. Porém, após fazer esse vídeo, um vídeo até um pouco aqui longo, eu me lembrei que em 2019, 2020, eu havia feito um curso, eu tinha dado um curso de numerologia cabalística. E nesse curso de numerologia cabalística eu tinha colocado um módulo de visão sistêmica, onde eu falava sobre esses três planos e esses três corpos. O que eu fiz? Eu baixei da Hotmart essa aula, editei, cortei um pedacinho e vou colocar aqui no YouTube. Para reforçar o meu último vídeo, vocês me perdoem se for um pouquinho redundante, afinal é o mesmo tema do vídeo passado, porém de uma forma diferente. Onde eu utilizava esse bonequinho aqui e alguns saquinhos plásticos para explicar como que era a interação dos corpos junto conosco, o corpo astral, físico e espiritual. Bom, sem mais delongas, vamos para essa aula sobre visão sistêmica, onde eu falo sobre os três corpos. Bom, vamos para essa explicação. Pode ser que eu corte a cabeça em algum momento ou corte uma parte do meu corpo, mas eu preciso mostrar esta figurinha aqui, que é um bonequinho que eu adquiri justamente para esta explicação. Existem pessoas que acreditam que o mundo ele é totalmente físico. Como que são essas pessoas aí que acreditam no mundo físico? Tem uma visão materialista da coisa. São pessoas que acreditam só no físico. E que acreditam, como que eu vou identificar essas pessoas? Pessoas que acreditam que morreu, acabou, não existe um outro plano, não tem espírito, não tem nada. Morreu, acabou. Ela é bem materialista nesse caso. Tem uma outra que vai falar que você morre, é enterrado e no fim dos tempos as pessoas sairão da terra, sairão elas vão voltar dos mortos, elas vão voltar. E tem um outro ainda que fala que quando as pessoas chegar ao final dos tempos, as pessoas estão andando na rua, assim, estão lá no Apocalipse, tudo vai ter um arrebatamento. Então está ali, some e vai parar para o céu. Deus leva embora com o corpo e tudo. Isso é uma visão muito materialista da coisa. Vamos falar um pouquinho sobre outro tipo de pessoa, que seriam os espíritas, espiritismo primitivo. Ele acredita que tem um corpo físico e tem um espírito. Olha que lindo. E temos aqui um espírito que cuida do corpo físico, que fica em volta do corpo físico. E aí quando você morre, fica aquele espírito, ele vai para um outro plano. Esse corpo físico vai para baixo da terra ou vai ser cremado, e o espírito ele vai para um outro plano, e esse espírito ele vai para um local que inclusive é todo montado um local, por exemplo, uma cidade espiritualista, uma cidade todinha feita com este mesmo material, onde tem escolas, casas, onde ele vai encontrar os familiares dele que já faleceram e tudo mais. Essa é a segunda visão. Por que eu falo que o espiritismo primitivo? Porque hoje, atualmente, tem alguns espíritas que já acreditam em corpo físico, astral, espiritual, e acreditam também que e vão misturando isso com outras ciências, como apometria, como constelação familiar e outras ciências, outros estudos que estão surgindo. Mas o espiritismo primitivo ele falava disso, de um corpo físico e um espírito. Bom? E como que seria hoje uma visão mais esotérica da coisa? Uma visão mais esotérica seria que existe um corpo físico, teríamos um corpo astral e teríamos um corpo espiritual. Opa, não sei se vocês entenderam. Um corpo espiritual, um corpo astral. Essa é uma visão
mais espiritualista, uma visão da época ali do Papos, de vários ocultistas do passado. O que acontece? Existem alguns ocultistas que vão fazer o seguinte: vão pegar, tira esse espírito aqui, tem o físico, tem aqui o astral, e vai dividir este astral aqui, em 5 partes. Vai falar que aqui no astral tem um corpo astral, um corpo mental, um corpo elétrico, um corpo causal, vai dar um monte de nomes aqui, 5, cada escola vai dar um nome. Vai dividir esse corpo astral em 5 e vai pôr o espírito por fora. Por que eles fazem isso? Porque eles analisam, eles fatiam esse corpo astral em 5 partes para estudar melhor. São pessoas que estudam com profundidade este corpo astral. Então eles pegam e dividem, é como se tivessem 5 saquinhos plásticos, né? Seriam 5 corpos, e um espiritual do lado de fora. Tá bom? Então essa seria a explicação de físico, astral e espiritual. Eu vou então agora invocar as palavras do Francisco Valdomiro Lorenz no livro Dicas de Ocultismo Utilitário, editado pela editora Pensamento, onde ele fala exatamente desses 3 corpos aqui. Bom, o Francisco Valdomiro Lorenz, após explicar sobre isso aqui que eu falei, sobre os 3 corpos, 2 corpos, sobre 2 corpos, 3 ou 7 corpos, ele começa a explicar o seguinte. Ele fala assim: o estudante descobrirá neste conciso esquema que nem todas as divisões ou subdivisões das escolas ocultistas do Ocidente são idênticas às do Oriente. Mas essas diferenças não têm importância prática. Que num sistema tem um nome, pode ser que outro nome esteja em outro sistema. Onde uns veem uma só etapa, outros distinguem 2 ou mais. O sistema setenário pode reduzir-se ao ternário. A parte física, corpo físico e corpo vital, a parte intermediária, que é o corpo astral e a mente inferior, é a parte imortal, que é a alma ou mente superior, espírito humano e espírito divino. O que é de suma importância para o estudante é o discernimento ou a capacidade de fazer a distinção entre o que é perecível e o que pertence à alma imortal. Assim saberá dar o verdadeiro e justo valor aos respectivos atos, desejos, alimentos, gozos, sofrimentos, apreciações, etc. Bom, o que ele diz em outras palavras? Ele fala, olha, temos o físico, astral e espiritual. Algumas escolas vão falar que só existe o corpo físico e o espiritual. Outras escolas vão falar que tem o corpo físico, astral e espiritual. Outras vão falar que são 7 corpos. Tem escolas que vão dar um nome. Tem outra escola que vai dar outro nome totalmente diferente, mas é a mesma coisa, só mudou o nome. Mas o importante é saber que existe isso daqui. Então eu não vou confundir a mente de vocês, né, porque o objetivo do curso não é esse. Eu queria confundir vocês colocando 7 corpos. Então vamos diminuindo isso e colocar essa ideia, diminuir tudo isso, esse estudo, em 3 corpos, que é o físico, astral e espiritual. E vamos completar com um estudo do Papos. O que acontece? O Papos ele fez parte de algumas escolas que tinham essa divisão de 7 corpos, mas aí ele que também simplificou tudo. Ele falou que ele tem consciência que existem essas divisões, mas para aquilo que ele estava estudando, ele pegou e dividiu em físico, astral e espiritual. Fez isso. Quem que era o Papos? O Papos era um médico. Como ele era um médico, ele pegava e fazia esses estudos voltados para a medicina. Então tem este livro aqui, Tratado de Ciências Ocultas, volume 1, onde ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que existem doenças que são físicas, doenças astrais e doenças espirituais. Então vamos lá. O que ele fala?
Papos divide as doenças em 3 grupos. As do corpo, que podem ser eliminadas pela alopatia. As da alma, que podem ser tratadas pela homeopatia, magnetismo ou mediante processos herméticos. E as do espírito, que são curáveis pela teurgia ou pela prece. Bom, basicamente é o seguinte. A pessoa tem uma doença física. Lá no físico. Como que você cura isso? Com alopatia. Não tem jeito. Então, um exemplo. A alopatia é remédio, esses de farmácia. A pessoa está com tuberculose. Não adianta você chegar lá com reiki e aplicar. Claro que ajuda, tudo ajuda. Mas ela vai ter que tomar remédio também. A pessoa tem um câncer, ela tem que tomar remédio, ela tem que ir no médico. Não tem como. É loucura você pegar e falar assim, olha, a pessoa ela tem um problema já físico. Outro exemplo seria a depressão, só que a depressão, quando o cérebro já não processa e cria lá a melatonina, os hormônios que dão alegria, então a pessoa fica com depressão. Quando o corpo já não processa, quando o problema é físico, tem que tomar remédio. Não adianta ir aplicar reiki, não adianta florais, não adianta fazer outras coisas. Pode como assim ajudar, mas o médico é o mais importante. Teria um médico junto com essas ciências, né, esses métodos paralelos para curar. Isso sim. Mas quando o problema é físico, não tem como. Tem que ir no médico e usar outras ciências para ajudar. Tem pessoas que falam que fazem loucura e falam, não, vamos fazer tratamentos homeopáticos, então vamos mexer com reiki, com magnetismo, com acupuntura e abandona o médico. E daí vai ter problemas graves. Nunca abandone o médico quando o problema é uma doença que já está no físico. E agora, se o problema está no astral, o que acontece? Aqui ele fala o quê? Tratar com homeopatia, magnetismo ou mediante processos herméticos. Esse tratamento no astral pode ser o reiki, pode ser a acupuntura, pode ser florais. Tudo isso que nós falamos, a homeopatia, tudo isso mexe aonde? Nas emoções da pessoa. Então existem doenças que são psicossomáticas. Um exemplo de doença psicossomática, gripe. Se você faz algo que você não gosta, você está vivendo uma rotina que você não gosta, você vai ter gripe. Se você tem ódio, rancor, se você tem todos esses ódio, rancor, não perdoa as pessoas, vive num estado também triste, sempre triste, talvez até querendo morrer, né? Não tem mais amor pela vida, você vai criar um câncer. Em algum momento você vai ter um câncer. Mas enquanto não virou esse câncer, enquanto essa gripe ainda não virou, sei lá, uma doença mais grave, você pode usar a homeopatia, você pode usar os florais, você pode usar tudo isso daí para melhorar essa doença que está no começo e curar. Por isso que às vezes a pessoa tem até um problema físico, ela vai no médico, o médico dá os remédios, porém essas técnicas de curas astrais, digamos assim, elas apoiam e ajudam o médico na cura. Você não pode alargar o médico e ficar só nessa das doenças astrais quando a doença já está materializada. E o último caso seria quando as doenças são do espírito. Isso vem a origem da depressão, vem a origem de todos os problemas, eles vêm da origem do espírito, vem a origem na parte espiritual. Certo? Então, quando o problema é espiritual, pode ser curada pela teurgia e pela prece. O que é teurgia? Teurgia é magia dos salmos. Teurgia, a base é os salmos, é os anjos também. Teurgia normalmente, pessoalmente, com anjos. Porém, eu fiz um curso com o Ademar Ramos, onde ele começou falando sobre teurgia, mas era um curso de salmos, na realidade. Basicamente, salmos. Mas aqui, aquilo que eu falei, você está com um problema lá, né, voltando a essa ideia da tuberculose, está com uma tuberculose lá, os salmos vão ajudar? Claro. A fé ajuda em tudo, muito. Se for muito forte, pode penetrar e curar a parte física. A fé pode ajudar. Métodos de reiki, acupuntura, pode ajudar, claro, pode curar.
Mas, quando está no físico, o ideal é você nunca abandonar o médico. Se eu fizer trocar isso, a doença, para problemas financeiros, porque problemas financeiros também são uma espécie de doença, que surge da falta de Deus, surge da falta de espiritualidade. Por isso que existem salmos que podem te trazer prosperidade. Aí essa falta de Deus cria pensamentos ruins, pensamentos, paradigmas, pensamentos que você não acredita que pode melhorar, você não acredita que pode ter prosperidade. E essa falta de Deus, de espiritualidade, junto com esses paradigmas, esses problemas que estão aqui. Tanto é que existem florais para quem quer ser empreendedor. Existem florais para quem quer ter prosperidade. Se vocês procurarem, vocês forem atrás, vocês vão ver que existem. Existem inclusive os florais de José Aleixo, né, que tem para tudo lá também. Mas dentro dos florais de Bach existem combinações para quem quer ser empresário, para quem quer ter prosperidade, né, para problemas assim que parece que são físicos. Então, por quê? Porque quem faz esse estudo sabe que os nossos pensamentos é que moldam o nosso mundo físico. Então, se eu tenho espiritualidade, que me dá fé, junto com pensamentos bons, que essas técnicas de cura aí que eu estou falando podem fazer isso para você. E aí vem também aquela coisa dos banhos, banho de sal grosso, banho de manjericão, banhos de prosperidade. Mexe aonde? Aqui no astral, nos pensamentos. E aí, melhorando aqui, você melhora o físico. Que eu acho que essa que é a intenção de vocês todos aí. Bom, essa é a visão sistêmica. Só para completar, sobre visão sistêmica e a origem de todos os nossos problemas, vocês imaginem que tem isso tudo. Esse vermelhinho aqui, ele deveria ser incolor. Quanto mais pensamentos bons, mais pensamentos de luz, mais pensamentos de prosperidade, de saúde, de fé, de esperança, esse saquinho vermelho vai ficando incolor. E ele consegue receber as energias da parte espiritual. Eu vou fazer só mais uma alegoria para vocês entenderem como que isso acontece. Só um momento. Bom, estamos de volta. E imaginem o seguinte. Você tem, só para completar esse estudo, você tem o corpo físico, o astral, onde estão os nossos pensamentos, nossos paradigmas, o nosso histórico desde quando nós nascemos, que está na nossa memória do corpo astral. Esse corpo astral também, ele pode ser analisado através de um mapa astral, isso, da astrologia, mapa astral, porque é nesse corpo astral que inclusive está a história da sua vida e aquilo que ainda está para acontecer. Está tudo aqui, ó, no subconsciente seu, no seu astral, no corpo mental. Por isso que ele tem que estar clarinho. E o espiritual está aqui. Bom, feito isso, vemos o físico, astral e espiritual. Isso aqui o que seria? A energia de Deus. Imagina que Deus manda uma energia para você de saúde, amor e prosperidade. E essa energia vem em uma forma de luz. Se esse saquinho aqui, vou até apagar de novo, está cheio de coisas, cheio de vermelho, cheio de pensamentos ruins, cheio de ódio, de raiva, de formas, pensamentos que estão em volta de você, formas, pensamentos de raiva, de ódio, de inveja, de ciúmes, de coisas ruins, esses formas, pensamentos atrapalham a energia de Deus chegar em você. É isso que atrapalha o seu desenvolvimento. É isso que atrapalha você não ter saúde. É isso que atrapalha você não ter prosperidade. É isso que atrapalha tudo na sua vida. É por isso que você tem que melhorar a sua vibração, os seus pensamentos e, com isso, mudar o seu corpo astral.
certo? Para que você não tenha essa parte vermelha, que seja tudo luz. E a luz chega com mais, vou colocar assim, ó, a luz chega com mais intensidade, que a energia de Deus chega com mais força aqui na parte física, na sua parte física. É isso que eu queria explicar para vocês. Não sei se ficou claro, mas qualquer dúvidas, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, vocês sabem disso. Eu queria passar essa visão sistêmica para vocês, que vai ajudar não só na numerologia, como também para qualquer coisa que vocês forem estudar. Quando vocês forem estudar, eu vou estudar florais. No que esse floral vai ajudar na vida da pessoa. Eu quero estudar astrologia. No que essa astrologia vai ajudar na vida da pessoa. Gratidão por assistir este vídeo até o final. Aproveita e assista outro vídeo. Aqui ao lado eu estou indicando 2 vídeos que eu tenho quase certeza que você vai gostar. Se inscreva no canal e também indique em suas redes sociais o canal Caminho do Peregrino. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo.